Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Talks Estadão Mídia e Marketing, um podcast que é um espaço de bate-papo com líderes de marcas, executivos de grandes empresas. A gente conversa sobre tudo, né? Mas a gente fala também de negócios, tendências, inovação. Eu sou a Rita Lizauskas, sou jornalista e ao lado do Igor Ribeiro, que é o editor de mídia e marketing aqui do Estadão, estamos conduzindo essa temporada focadas em mulheres que estão transformando o mercado e também moldando o presente e o futuro da comunicação, né, Igor? É isso aí, Rita. E a gente está hoje aqui com a Alexia Dufles, é assim que se fala, né? A gente falou bastante disso, Dufles. Obrigado, Alexia, por aceitar o nosso convite. Eu vou ler uma mini biozinha para te apresentar aqui para o público. Combinado. A Alexia é diretora de marketing da MRV, uma das maiores incorporadoras da América Latina, onde ela está desde 2021. Formada em Relações Públicas com diversas especializações e MBA em Marketing e Gestão, a Alexia também liderou equipes no Banco Bom Sucesso, na Help, no BMG e na Fundação Dom Cabral. Perfeito. Hoje é executiva, casada, mãe de 2 adolescentes, ainda em contratempo para se dedicar à diretoria da Associação Brasileira de Propaganda, onde atua voluntariamente, e ao beach tênis. Mais tarde a gente vai voltar a falar dessa conexão sua com o esporte. Perfeito. Obrigada pelo convite, gente. Obrigado um prazer por aceitar. estar aqui batendo esse papo com vocês. Alexia, quando a gente ouve falar da marca MRV, muita gente, inclusive a mim, vem Minha Casa e Minha Vida. Minha Casa Minha Vida na cabeça, né? Sim. Qual que é a importância do Minha Casa Minha Vida e quais são os outros espaços que a MRV também ocupa nesse mercado? É ótima a sua pergunta, porque o que a gente percebe é que, até com base em dados, né, que a gente faz esse acompanhamento com as palavras-chave, as palavras mais buscadas e tal, e MRV é quase um sinônimo de Minha Casa Minha Vida. Então, essa correlação entre o programa e a marca, ela é uma verdade medida e que tem total sintonia e sinergia com o que a gente faz, porque, de fato, 90% do nosso portfólio é dentro do programa, né? Nas diversas faixas do programa. Então, a gente atua aí já há 45 anos nesse segmento de habitação econômica. E eu falo que o Minha Casa Minha Vida, ele é um programa de Estado, né? Ele não é um programa de governo. Há quantos anos ele está aí ajudando as pessoas a conquistar o sonho da casa própria. A gente tem vivido também um momento muito especial aqui no Brasil, de muitos estados e prefeituras criando também como os seus programas estaduais, o seu mini Minha Casa Minha Vida, com subsídios regionais, e tudo isso é alavanca de progresso, né? De ajudar o brasileiro a conquistar a casa própria e movimentar a economia, e um ciclo virtuoso, porque junto com a conquista da casa própria vem muita coisa interessante para a sociedade, sabe? Então, essa correlação entre MRV e Minha Casa Minha Vida tem a ver com essa história que a gente vem construindo há 45 anos, com a entrega de 500 mil chaves, né, gente? É um a cada 115, 112, 115, o número vai mudando. Brasileiros moram em MRV. Então, daí a gente entende a importância do programa e da oportunidade que a gente tem quando a gente fala em déficit habitacional, né, e oferta de soluções de moradia que cabem no bolso das pessoas, né? Muito interessante. Mas apesar disso, assim, enfim, acho que a gente pode dizer que esses programas de moradia econômica são parte de uma fatia grande do negócio da MRV, mas ela tem outros negócios também, né? Quais são as outras unidades de negócio? A MRV faz parte do grupo MRV & Co. Uhum. E MRV & Co hoje, a gente tem algumas marcas, tem a marca MRV que é a maior parte do nosso portfólio, a maior energia nossa é concentrada em MRV. A gente tem uma marca que atua no segmento de médio padrão, que é a marca Sensia. Então, fala com uma renda mais alta do que a renda de MRV. A gente tem Urba, que são loteamentos. Então, as pessoas que querem construir casas, a gente constrói esse sistema de loteamento muito dentro do conceito de smart cidades, né? A gente tem Lugo, que muito bacana, porque você fala, pô, saia do aluguel, né? MRV, saia do aluguel e tal. E o Lugo fala, alugue com a gente. Então... mas eu acho que isso é uma estratégia de foco no cliente, né? Quer dizer, se você quer alugar, a gente tem uma solução de moradia. Uma plataforma, no caso. Uma plataforma, exatamente, uma plataforma habitacional. Então, a gente tem Lugo, que é aluguel.
e que para a gente também é muito interessante do ponto de vista de inovação, porque Lugo a gente constrói para alugar. E aí, nesse processo de construção para alugar, a gente tem a chance de usar a Lugo como um lab para testar features de produto e entender o que faz sentido para a gente transbordar para a plataforma MRV. Então, por exemplo, a gente coloca em Lugo mini mercado. Aí a gente entende o comportamento de quem aluga usando a solução de um mini mercado. Poxa, teve muita aderência? Tem, vamos plugar na plataforma MRV. A gente constrói, a gente tem Lugo Lavanderia em parceria com Omo. Então, poxa, como é que é o uso? Libera um pouco do espaço do apartamento e as pessoas... Então, Lugo também é uma plataforma de inovação e experimento que atende aí a MRV, né? MRV Essência. E a gente tem a nossa operação nos Estados Unidos, né? No Texas e na Flórida, que é a Resia, que é no mesmo modelo de Lugo também, né? Que a gente constrói. Construção para alugar. Exato. Mas assim, a MRV nos últimos anos, acho que esse processo da MRV Co de diversificação, ele tem o foco no cliente, quer dizer, para os vários momentos de vida e as diferentes aspirações de moradia. Então, é muito interessante colocando o cliente no centro. E também uma estratégia de diversificação de funding, né? Quando você vai para a Ascensia, então, o MRV, Minha Casa Minha Vida, Fundo de Garantia, é o funding principal da marca. Quando você vai para a Ascensia, você já acessa um funding de poupança. Você vai para a operação dos Estados Unidos, é um funding em dólar. Então, tem uma lógica nisso também na plataforma, mas a gente tem cada vez mais se voltado para o crescimento de MRV. A gente está, de 2 anos para cá, trabalhando muito numa linha de eficiência da operação de MRV, de crescimento, de expansão no número de ofertas. Então, a MRV segue sendo a marca principal da marca mãe, que é a MRV Co, que carrega a marca MRV, né? Agora, pensando nessa expansão de MRV, pensando em Minha Casa Minha Vida, como é que é, já que o foco é o cliente, como é que é esse cliente do Minha Casa Minha Vida? Geralmente é uma pessoa que morava de aluguel e vai conquistar a primeira casa. Qual que é a faixa etária dessas pessoas que são atingidas? Quais são as necessidades dessas pessoas? Diferentes gatilhos, né, de compra. Minha Casa Minha Vida, o que a gente já entendeu? Porque nós temos uma base grande de clientes e a gente investe muito em pesquisa para entender isso, né? Tem vários gatilhos, né? Um gatilho, obviamente, importante é sair do aluguel. As pessoas querem conseguir assumir uma parcela na vida delas que cabe no bolso e que alivie, né? Que ela esteja ali construindo um patrimônio. Tem muito a ver também com vencer na vida, sabe? Assim, o nosso público é um percentual muito grande, é a primeira pessoa da família que conquistou a casa própria, sabe? Então tem um orgulho, né, dessa conquista que é, inclusive, muito inspirador, sabe? Para os parentes, para os amigos e tal. Então eu até leio muita pesquisa que fala, esse sonho de compra do imóvel, ele vai mudar. A gente está falando disso aí, é uma bolha de classe A, né, que não tem essas questões todas. Pega esse recorte com geracional, eles não querem ter uma casa. Gente, o brasileiro, ele sonha com a casa própria, isso é, de fato, uma conquista muito importante para a autoestima, para a segurança, e aí quando a pessoa se sente segura, ela melhora a vida dela, sabe, ela passa a ganhar mais dinheiro, isso tudo é dado de pesquisa. A remuneração dessa pessoa melhora, ela avança mais na vida, ela fica mais otimista em relação ao futuro, ela inspira mais pessoas. É um ciclo virtuoso, né? Além dos aspectos todos da economia, né, que movimentam, é a cadeia produtiva mais longa, né? Você mexe em tudo. Depois que o cara conquistou, ele ainda tem que pôr a televisão, o armário, o fogão. Então, mas mesmo ali no núcleo familiar da comunidade já tem, né, uma sensação todo um significado, isso, tem todo que eu acho que é a coisa mais bonita do que a gente faz, né? Essa inclusão das pessoas, todo mundo ter o direito a uma moradia digna, né? Essa intencionalidade, ela é um lugar para essa marca de muita transformação social. E são apartamentos, para essas pessoas, são apartamentos menores? O que precisa ter, o que não é necessário? Qual que é o perfil desse primeiro imóvel, das pessoas que conseguem a casa no Minha Casa Minha Vida? Os nossos apartamentos, a gente tem configurações diferentes, né? Hoje a gente tem um portfólio que vai desde
de um produto que a gente chama do produto de entrada, que é um apartamento ali de 2 quartos, 45 metros, condomínio barato. Então a estrutura toda ela é mais enxutinha, que é um produto de entrada. Aí você tem um apartamento de 2 quartos com suíte, você tem um apartamento de 2 quartos com suíte e varanda, você tem prédio com área gourmet, você tem prédio com piscina, com quadra de basquete, de futebol. Então hoje o nosso portfólio, que a gente chama aí, os produtos de faixa 1, 2, 3, 4, a gente consegue ter uma composição de portfólio com diferentes produtos para diferentes momentos de vida, diferentes bolsos. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vem trabalhando muito para fazer a audiência entender, né? Durante muito tempo, o Minha Casa Minha Vida ele ficou, e a MRV, muito compreendido como a construtora que fazia os bloquinhos, que é esse produto de entrada. E hoje o portfólio ele é muito maior do que o bloquinho, né? Ele tem o bloquinho também. Então, assim, aí são famílias que estão crescendo, né? Voltando à pergunta anterior, além da questão do aluguel, poxa, eu quero sair da casa da minha sogra, né? Eu tô morando com ela, eu vou ter um filho, e aí eu acho que chegou a hora de eu ter meu espaço, eu vou me casar, eu mudei de cidade, eu tive um upgrade de emprego. Então, e a idade de conquista é ali entre os 25 e 43 anos. Estava até falando sobre isso um pouco mais cedo, numa outra conversa, que o nosso desafio em termos de performance, você imagina, se essa compra ela acontece entre 25 e 43 anos, vamos arredondar, você tem 25 anos, você acertar o micro momento que a pessoa vai comprar... Naquela jornada, né? Naquela jornada de 25 anos, é uma missão impossível, né? Não um sniper, quer dizer, você não vai acertar o micro momento. Então, de que maneira que a marca, ela cria significado, relevância, lembrança e ajuda, porque as pessoas compram em média um imóvel e meio ao longo da vida, né? Então não é uma compra de recorrência, mas possivelmente é a compra que a pessoa mais pesquisa para fazer. Então a gente não tem uma compra de recorrência, mas a gente tem um relacionamento de recorrência, porque eu demoro muito tempo investigando, fazendo a minha decisão de compra, e depois que eu entro nesse apartamento, eu moro lá por muitos anos. Então é uma relação com que o branding importa muito. O branding importa muito. Uhum. Gente, a decisão de compra ela é emocional, né? É óbvio que todos os aspectos relacionados à simulação, o financiamento, ele é o viabilizador. Mas a compra, todas as compras são emocionais, tem um monte de pesquisa sobre isso, mas a compra do imóvel, a alavanca é a emoção. Verdade. Né? A gente olha na pesquisa o momento ápice dessa jornada entre razão e emoção, quer dizer, jornada básica dela não é linear, né? Mas vamos imaginar que fosse. Eu vou pesquisar se eu consigo, aí a minha emoção está falando mais alto que a minha razão. Deixa eu dar uma pesquisa aqui e ver se tem alguma coisa para mim. Emoção, o sonho, movendo. Aí eu faço uma simulação, aí a razão e a emoção começam a equilibrar. Aí eu converso com o corretor, dependendo da tratativa do corretor, a emoção sobe, a razão vai depender muito da forma que ele... Eu visito um decorado, é um momento ápice. Porque, cara, eu entrei aqui... Super aspiracional. Eu me vi, tem varanda, sabe? O brasileiro sonha com varanda, depois da pandemia, a pessoa varanda. Se visualiza ali, né? E viu que cabe, né? Fala, poxa, é um apartamento de 45 metros, mas que tem uma planta muito boa para eu morar, eu posso transformar esse segundo quarto no escritório, no quarto do filho. Quer dizer, a pessoa enxerga que ela vai ter uma vida legal, né? Ainda mais quando ela olha para a estrutura do condomínio. Então, é uma jornada onde a emoção importa muito. Eu acho que nesse mundo onde os dados, eles entraram muito em pauta, né? O dado, a inteligência artificial e tal, eu acho que eles precisam estar a favor da compreensão dessa emoção, desse momento, desse sonho, para que a gente possa ajudar no processo de tomada de decisão com base em dados, sem tirar a consideração por tudo que significa, né? No aspecto humano, essa conquista na vida do nosso cliente, né? Você citou essa jornada, esse momento que acontece em algum lugar entre os 25 e 45 anos, mais ou menos, né, para arredondar. Eu fui
fui consultar um colega nosso, o Breno Damasceno, que é do nosso caderno de imóveis aqui do Estadão. Falou, ô Breno, a Alexia Dufles vai estar no podcast, né? Que pergunta que você faria para ela? Ele falou justamente isso. Será que essa questão que é tão discutida sobre o desejo da geração Z comprar ou não um imóvel é tão perceptível assim em dados, tal? É uma coisa mais que se fala, tal? Queria que você respondesse. É a bolha da bolha. Isso é uma visão muito elitista. Assim, a gente vem de elitista porque vem de uma elite, né? De uma elite onde ela não precisa se provar para ela mesma e para autoestima e para tal, de que tá tudo dando certo a partir do momento que eu tive uma conquista relevante como essa, né? Isso está bem resolvido no aspecto sociológico. O que não é uma verdade num país como o nosso, né, gente? A segurança na vida ela ainda tem muito peso com a conquista da casa própria, né? Então, eu acho que isso... dessa pessoa, né? Porque a gente vê muito esse tipo de discussão em rede social. Não, por que você não deve comprar um imóvel e você deve viver de aluguel e aplicar o dinheiro? Eu vejo aquilo e falo, gente, isso é a bolha da bolha. É muito distante, né? É muito distante, porque assim, se você tem uma vida onde os seus pais tiveram um apartamento, mais que um apartamento, essa discussão faz sentido. Se você vem de uma família que viveu a vida inteira de aluguel e que você nunca pôde arrumar sua casa do jeito que você queria, e sai daqui agora vai para... E se você olhar a população brasileira... Muitas vezes é a primeira brasileira... pessoa que se formou da família. E se você olhar para a população brasileira, né, é exceção. As pessoas realmente ainda sonham e planejam e se realizam com isso, né? E essa também é a lógica de quem tem dinheiro guardado, né? Quer dizer, não tá valendo a pena e tal, vou a Selic... 14,5, entendeu? Agora, se você aplicar, não é isso. Então, assim, quando você pega o Minha Casa Minha Vida hoje, você pega o programa, você tem lá taxa de juros de 6, 7, 8% contra uma Selic de 14,5%. Quer dizer, é um excelente negócio, né? Você conseguir fazer uma compra com 7%, 6%, uma taxa de juros que está o dobro disso. Então, essa é uma conversa sofisticada para essa audiência. A gente tem que saber falar disso. Eu acho que assim, a beleza da comunicação é você conseguir simplificar a ponto que as pessoas entendam e tomem uma decisão entendendo de fato o que elas estão fazendo, né? Para a experiência ser boa. Eu sempre falo isso, gente, por que marca importa, né? Por que marca importa? Porque marca é promessa. E promessa tem que ser cumprida, não é assim que a gente aprendeu? Sim. Marca é promessa tem que ser cumprida. Então, o branding, né? O branding é sobre essa promessa e a forma que você está gerando percepção de coerência nessa promessa que a marca faz. Na divulgação do produto, na experiência do morar, no pós-venda, na entrega de chaves, né? Aí a gente vai criando o ciclo virtuoso, onde a gente consegue ter de uma base de clientes moradora, uma base de defensores e embaixadores da marca, né? Em vez de haters. Exato. E sabe que isso é interessante, a gente vê força da comunidade, né? A gente tem falado muito, o marketing do futuro, ele é digital, né? Físico, digital, social. E as comunidades são alavancadoras dessa performance, e eu sou muito comprada nessa tese. A gente está vivendo agora, não sei se estava no roteiro, se eu estou me antecipando, a gente está vivendo agora um momento muito especial para a marca de estar no BBB, né? E a gente tomou uma decisão de falar o preço do imóvel no BBB. A gente falou, a gente vai falar que o apartamento que o participante ganha vale 260 mil, custa 260 mil. E houve uma conversa... O AP do líder? Não. O AP do líder. O AP do líder, né? Todo mundo que conquista a liderança ganha um AP da MRV, né? A gente vai entregar 12 apartamentos no programa. São 11 de liderança e um da prova do líder. E quando a gente divulgou que era 260 mil, o tal, a conversa gente, mas existe apartamento de 260 mil? Como será esse apartamento? E aí a comunidade começou a contar. Esse apartamento é assim, eu moro no tal... E a geração espontânea de conteúdo sobre o quanto a minha vida se transformou positivamente a partir de um MRV, virou um assunto da comunidade de clientes. Virou um trending. E esse realmente era o objetivo
quando vocês decidiram falar o valor do apartamento que estava sendo... Você sabe que não. premiado? Acho Não? que isso foi um efeito que a gente não esperava nessa dimensão. A gente, vamos fazer isso, nós vamos ter uma estratégia da comunidade. Não foi assim. Inclusive, o BBB é muito aprendizado, né, ao longo do caminho, porque é muito vivo, né? É uma Sim. narrativa viva. Não é uma coisa roteirizada que você Não. sabe onde você vai sair, onde você vai chegar, Não, é né? uma narrativa viva. O que a gente queria era testar mesmo, quando eu conto, porque o normal na habitação econômica é falar de parcela. Parcelas a partir de tanto. A gente falou, gente, a gente testa isso no digital, mas nós vamos ter a chance de falar com o Brasil inteiro, de uma vez só, o valor do imóvel e entender esse sentimento sobre preço. Foi um pouquinho risco, mas valeu a pena. Foi ótimo. Mas aí você acha que a partir do momento que isso foi divulgado, as pessoas falam, caramba, eu também posso conseguir? Super. E aí elas entenderam que os apartamentos que estão dentro do programa Minha Casa Minha Vida, eles têm os atributos que elas querem para morar. Uhum. Legal isso, né? Inclusive, se a pessoa ela tem uma renda que ela não sabia o que fazer, onde investir e tal, e de repente ela fala, não, 260 mil, né, eu posso pegar um FGTS aqui e comprar. Claro. Né? Que foi o primeiro imóvel, né? Porque o Minha Casa Minha Vida tem essa demanda de Tem. ser o primeiro imóvel. Tem. Né? Verdade. Alexia, voltando um pouco para questão de negócio da MRV, ela tem uma preocupação muito importante com sustentabilidade, né? Que é uma coisa que geralmente as pessoas não conectam com incorporadoras, né? Elas conectam com incorporadoras com resíduo, com barulho, com poluição e tal. E para a MRV isso é uma plataforma tão importante que ela é listada no Easy da B3 como uma das empresas que, enfim, tem Sim. uma pegada positiva ambientalmente Sim. falando, né? Sim. Quanto que isso é importante, né, para a filosofia da empresa, né? Fala um pouco sobre esse contexto. A gente tem uma crença muito grande que as empresas que sobreviverão no século XXI serão aquelas legitimadas pela sociedade, né? É isso. Hoje todo mundo é mídia, né? Assim, e existe uma responsabilidade de uma empresa do tamanho da nossa com todas essas questões e que a gente tem que ter uma clareza sobre isso e a ação sobre isso, né? E tem muita oportunidade, né, gente? A gente pega, por exemplo, um dos projetos que eu acho, além de todas as questões climáticas e ambientais e tal, do ESG, né, que é uma pauta super relevante. A gente vê, quando a gente fala assim do nosso propósito de transformar a vida das pessoas, a gente tem um projeto que ele é lindo, que é o Escola Nota 10. Não sei se você viu isso. A gente tem um programa de alfabetização. Todo trabalhador que entra no nosso canteiro de obra, ele não é alfabetizado, ele tem a oportunidade de se alfabetizar enquanto está construindo, né? Normalmente o tempo de canteiro são 2 anos, né? E então, antes de começar a trabalhar, porque não é para pegar o cara cansado no final do dia, né? Antes de começar a trabalhar, ele entra na sala de aula e a gente alfabetizou mais de 5 mil pessoas. Que legal. Nesse projeto que é o Escola Nota 10. E aí, existem oportunidades da marca contar sobre isso. Por exemplo, eu aposto que para cada um de vocês aqui, o que era antes do terreno que você mora, eu moro numa casa. O que era antes dessa casa? Se eu te falo assim, era uma escola com um monte de criança feliz e tal, você tem um sentimento. Se eu te falar, era um lugar de briga, é outro sentimento. A gente tem ainda a oportunidade de contar para os nossos clientes que durante o processo de construção daquele empreendimento onde ele está indo morar, a gente alfabetizou X pessoas do canteiro. Você cria um vínculo. No canteiro. No canteiro. Antes de começar a obra, sala de aula. Muito legal, né, o projeto. E aí, assim, a gente tem várias outras iniciativas, né? O Eduardo Fischer, que é um dos nossos CEOs, ele, inclusive, ele é líder de uma das ODS de cidades sustentáveis. Ele é o líder aqui no Brasil da ODS. Acho que é a ODS 11, se não me engano, se eu não estiver falando bobagem. Então, assim, essa é uma pauta irrefutável, né, gente? A pauta de impacto, a pauta de ESG e tem muita oportunidade também ligada à inovação. A gente lançou aqui em São Paulo, no ano passado,
um empreendimento que a gente chamou de Cidade Sete Sóis, que ele foi todo concebido com base em 7 pilares, que são os 7 pilares de sustentabilidade, sabe? Que é uma cidade inteligente, né? Tem esse conceito. É uma smart cidade, exatamente. Que a gente até abrasileirou, né? O Smart City para o Smart Cidade. Então eu acho que quanto mais essa agenda de ESG, essa agenda de impacto, ela é uma agenda com cola no negócio, né? Não é uma ação que você faz fora. Ela precisa estar dentro da sua esteira produtiva, e eu acho que a gente vem colocando um nível de atenção sempre grande sobre isso, porque a gente sabe. O nosso negócio é social, né? Quando você pega o ESG, por natureza, o nosso negócio é social, que é a habitação. Uhum. E eu vejo marcas que a gente admira e tal, sei lá, vamos pegar uma marca que top of mind na questão de sustentabilidade, Natura, maravilhoso, né? Agora, em termos de impacto, quando você olha cosmético e olha habitação, eu estou falando de saneamento básico, esgoto e tal. Então, o impacto pela natureza do negócio, ele já é um impacto muito significativo, né? Mas agora a gente está vivendo um momento em que até o ESG está sendo contestado, né? Será que ele é tão importante assim? A gente tem a COP aqui no Brasil, COP30 no Brasil. Sim. A gente vê os Estados Unidos saindo do Acordo de Paris, falando que isso não é uma pauta importante. Você acha que as empresas que pegaram isso realmente como bandeira vão se manter assim ou estão olhando para o que está acontecendo ali e podem começar a achar que não é tão importante? Como é que a MRV vê essa questão? A gente olha assim, eu brinco que assim, o ESG, outro dia eu ouvi uma professora da Fundação Dom Cabral, ela falou assim, gente, ESG é sobre grana, entendeu? Quer dizer, não é uma filantropia o fato de você fazer o que você faz de maneira responsável. Isso é sobre resultados sustentáveis. Uhum. E é assim que a gente enxerga. E resultado sustentável é dinheiro, no final das contas. Evidente. Uhum. Né? E é esse ciclo todo de respeito, admiração, recomendação e tal, por parte de todos os entes que a gente se relaciona. Uhum. Né? Quer dizer, a nossa ambição é assim, quanto mais MRV, melhor. Chegou a MRV na minha cidade, então ela vai se atentar para os aspectos urbanísticos, né? De como é que está aqui a malha para que as pessoas... Eu vou trazer tantas famílias para morar aqui, como é que vai ficar esse aspecto da logística dessas famílias? Como é que vai ficar a questão das áreas verdes, né? As áreas verdes hoje, para o público, elas são associadas à segurança. As pessoas se sentem mais seguras quando elas têm acesso à área verde, sabe? Então, eu acho que isso não não é opcional para as empresas que querem prosperar. Vamos falar de marketing e comunicação. Queria falar da importância do esporte para a marca, né? A gente tem a MRV Arena. Qual que é a importância disso no contexto da marca? Então, as iniciativas que a MRV fez no esporte, especificamente, a MRV começou, eu me lembro disso, eu jogava vôlei, tinha a MRV patrocinando o time do Minas, né? Você jogava no Minas? Não, eu jogava no Ginástico, que é um clube mineiro. Uhum. Mas foi incrível a história que a MRV fez com o Minas, começando pelo vôlei. E depois foi pro futebol, né? Patrocinando vários times do Brasil inteiro e tal. Eu acho que, especificamente sobre estratégia de comunicação, o futebol, ele te dá awareness. Então, você tem a possibilidade de colocar a marca na camisa com a massa te vendo. Se você for olhar audiência, talvez... Com todo o advento de mudança de digital, de tal, o que menos sofreu foi o futebol, né? Quer dizer, dificilmente uma audiência de futebol vai cair igual uma audiência de novela caiu, porque a galera ama o futebol e é uma paixão nacional. E adora quando tá na TV aberta, que não precisa ficar procurando onde é que tá na internet. Não precisa ficar procurando, super. Então, o futebol, eu acho que quando você estampa a sua marca numa camisa, o aspecto de awareness, ele é... incrível para essa força. Agora, ele não te traz a narrativa. Quer dizer, eu posso colocar MRV lá e as pessoas não fazerem a vaga ideia do que significa. Então, como estratégia, a gente precisa saber contar a que veio essa marca, né? E precisa de um tempo. Então, eu acho que hoje a gente acompanha a pesquisa das pessoas que já estão na jornada de compra, que elas declaram assim, eu pretendo comprar um imóvel para os próximos 12 meses...
A gente tem 94% das pessoas sabem o que a MRV faz. Eu conheço essa marca, eu sei o que ela faz, aí tem 70 e tantos consideram, a gente vai fazendo o tracking todo, né? Então, hoje o futebol pra gente, assim, vamos colocar a marca da MRV, é um lugar onde eu tô check em termos de conhecimento de marca. Agora, significar essa marca, né? Colocar a expressão nessa marca, sair do lugar exclusivo da marca popular, que é preço, condição de pagamento e capilaridade, para a marca pop, que é a marca que participa da cultura, que constrói interesse, que gera conexão emocional, é um movimento novo que a gente vem fazendo. A Arena MRV, acho que ela faz parte de toda a trajetória da MRV com o Galo, né? É um asset muito bacana para a gente trabalhar para além das montanhas. De que forma? Acho que o grande desafio é esse, assim. Ela não pode ser um lugar expressivo só para a torcida do Galo, né? A gente precisa romper as montanhas e esse é o trabalho que a gente vem construindo nas ações que a gente faz com a Arena. E para transbordar um pouco o nosso propósito, a gente fez na Arena, no ano passado, o primeiro treino aberto que a gente fez foi uma iniciativa da MRV com o Atlético, onde toda a arrecadação do treino aberto foi para as vítimas da chuva, lá em Porto Alegre. Foi um movimento lindo e que expressa mesmo a coisa, quer dizer, as pessoas ficaram sem casa. Casa é o nosso lugar de representatividade, né? Então, e a gente usou a Casa do Galo, então a gente está sempre muito atento. A gente fez uma outra ação bacana demais na Arena, que foi no Dia Internacional da Alfabetização. A gente levou os nossos alunos alfabetizados na escola nota 10, para um deles leu a convocação e a camisa dos jogadores estava com a caligrafia, o nome do jogador com a caligrafia das pessoas que foram alfabetizadas na escola. Ali também a gente tem Então a gente tem um olhar para a Arena MRV de expressão daquilo que é o que a marca quer significar em termos de transformação e de compromisso com a sociedade, né? Tem a marca ali forte, naming rights, mas também tem o storytelling, tem a história ali. A ativação, né? Que é isso, assim, porque você colocar a marca, mas não colocar... Fala que marca é um copo vazio, né? O que você vai pôr ali, né? Exato. É só o começo, então, né? Para você gerar ali uma relação com aquelas pessoas. Uma conexão emocional. E elas começarem a entender exato. O que vocês também fazem, né? Exato. Falando dessa conexão emocional, inclusive resgatando um pouquinho a conversa do BBB, essa fase recente de entrar na cultura, né, na conversa das pessoas... começou inclusive com um projeto super interessante que não sei nem se dá para chamar de product placement, de merchandising, eu não sei como é, mas foi muito inovador, que foi o Mumuzinho, o personagem dele na novela Mania de Você, que ele era um corretor, né, e estava apresentando um imóvel para outro personagem, né? Como é que foi isso daí? Essa história foi o seguinte, a gente construiu, a nossa estratégia é de plataforma, tem um AP MRV para você, é uma plataforma. E o tem um AP MRV para você, esse você, são vários vocês possíveis, né? Então, você que acabou de casar, você que precisa sair daqui, você que vai ter um filho, você que é motorista de Uber, você... Então, a gente tem essa intenção de gerar uma identificação. E aí a gente vai recortando a mensagem, tem um AP MRV para você. Tem uma campanha pra gente passar sobre isso. Ah, agora? Que é exatamente isso que você está falando. Então vamos colocar, vamos. Carlão? A MRV tem um AP para todo mundo. Tem um AP para as invenções do Paulo. Aqui eu solto meu lado chefe. Nem sempre dá certo. Para a família da Renata. E aqui que a gente junta todo mundo que é mais importante pra gente. Né, amor? E pro sossego do Luca. Que acabou de chegar e já tem um cantinho só dele. Tem um AP MRV até pro líder do BBB. Viu? Seja qual for o seu sonho, tem um AP MRV para você. Muito legal, essa plataforma então. Essa plataforma. Então a gente começou contando com filmes e com estratégia de digital, essa história do Tem um AP MRV para você. E a gente precisava mostrar para o público que o nosso portfólio, ele é um portfólio além do bloquinho, né? Que é o lugar comum de se associar e tal. E aí a gente precisa de tempo de TV para fazer essa narrativa, né? E aí a gente construiu esse projeto com a Globo, da novela, acho que foram 5 ou 6 episódios, dentro da narrativa, porque
tá muito chato, né? Essa lógica da interrupção, ninguém aguenta isso, né, gente? E então, de que forma que a gente leva essa mensagem participando do entretenimento? Novela é entretenimento. Então, a gente foi construindo, junto com o time da Globo, a forma que a marca deveria participar. Então, como é que ela casa com o momento de vida de um dos personagens da novela, que era o Igor Coço, que era o balconista e tal. E na nossa jornada, a relevância do corretor é enorme, né? A figura do corretor, ela é fundamental na conquista do AP. E a gente queria também aproveitar esse investimento para valorizar a figura do corretor, que para a gente é super importante, né? E aí a gente foi buscar, que é o critério que a gente usa na escolha dos nossos influenciadores e tal, a gente quis buscar alguém que tivesse uma história de vida e uma alegria e tal, que desse match com aquilo que a gente entende que é o corretor. E a gente encontrou o Mumuzinho, né? Que além de tudo, música e tal, e é ator, né? E tem um improviso bacana, ele tem um gingado, que é muito do corretor também. O corretor tem que ter um gingado. Ele tem uma alegria muito... Ele tem uma alegria. Um borogodó todo próprio. E aí, para nossa surpresa, quando a gente fez a primeira reunião com o Mumuzinho, ele falou, gente, meu primeiro apartamento foi o MRV. Olha só. Eu morei no MRV e tal, acho que depois ele deu pra mãe dele, não sei. E tal, mas o primeiro aí, a gente falou, pô, que legal e tal. Então a gente contou essa coisa na novela, a gente fez a jornada, porque na medida em que as pessoas entendem a jornada, é mais fácil a gente movê-las, né? Então quer dizer que eu preciso ir a uma loja, quer dizer que eu tenho que criar uma conexão com o corretor, e a gente fechou essa narrativa com a entrega de chaves, que a gente fez com histórias reais dos nossos clientes, né? Que eu sempre me emociono, assim, são lindas, assim, cenas dos clientes recebendo as chaves e tal, e que quando a gente olha a importância da conexão emocional, a gente mede tudo, né? Então, estamos vendo que tem pesquisa para tudo. A gente mede tudo. Foi o episódio com mais acesso ao site, quer dizer, a gente não fez call to action de compre já, foram narrativas de transformação de vida num filme emocional. Natural, nada impositivo. Autêntico, porque são histórias reais e tal, sabe? E uma melhor performance, né? Pegando esse gancho que você falou, né? Falou da novela, falou desse filme de pessoas reais. Vocês trabalham com creators, com influenciadores? Sim. E como é que é a busca, né, por essas pessoas que podem ser ali a cara da marca ou contar a história da marca? A gente trabalha em várias camadas, né? Então, assim, quando pega um influenciador grande, antes da plataforma Tem um APMRV para você, a gente fez Maiara e Maraíza. Não sei se vocês se lembram. E como que a gente chegou no nome, né, de Maiara e Maraíza? A gente foi entender um pouco o cliente. Então, assim, o gênero musical favorito dos nossos clientes é o sertanejo, por pesquisa. O maior percentual de assinatura de contrato nosso é em mulher, e quando não é mulher, ela foi a maior influenciadora. A gente tem a pergunta da influência. E a gente já sabia claramente que a gente queria fazer esse upgrade de marca exclusivamente popular para marca pop, e as meninas têm essa pegada pop, né? E música é um lugar de entretenimento bacana da gente participar. Então, assim, a escolha de Maiara e Maraíza como influenciadoras, né? Eu não posso falar que é embaixadora, que o nosso contrato não era de embaixadora, apesar de que elas são tão confortáveis com a gente que... Mas acabou que as pessoas perceberam assim, né? Que elas estavam como se fossem embaixadas. A gente ficou com elas, acho que 2 anos. Então, a escolha passou por isso, assim, a preferência do público é de um gênero sertanejo, a figura da mulher, ela é importante no processo de tomada de decisão. Eu preciso fazer um upgrade só de marca popular para marca pop, eu quero participar da cultura, a música é uma forma de participar da cultura. E, além disso, elas ainda têm lá uma legião de seguidores, uma tem 6 milhões e meio, tem 6 milhões, as duas juntas não sei quantos milhões. E aí a gente tem para os influenciadores grandes nacionais, cada um vai ter um critério. O Mumuzinho foi o critério que a gente falou há pouco. Então, agora a gente tem visto uma força muito grande nos micro influenciadores, os regionais. Então, dependendo se a estratégia é falar com o Brasil inteiro, é um tipo de pesquisa de influenciador. Se ela é mais regional, se ela é mais local,
é outro. As pessoas, elas tendem a converter mais se é um influenciador do bairro delas, da cidade dela, porque, cara, esse cara conhece a mãe dele, a vida dele é parecida com a minha, ele não sei o que, se ele conseguiu, se ele tá falando, eu confio nele, né? Eles têm um poder local muito grande, né? Muito grande. Então a gente faz um combinado de grandes influenciadores com influenciadores extremamente locais, às vezes influenciador do bairro, né? Que conhece o lifestyle do bairro, sabe? As dores do bairro, as oportunidades do bairro. Então ela é uma estratégia que vai desde uma maior até uma bem localizada. Ô Alexia, você puxou um assunto aqui que me chamou bastante atenção para fazer uma conexão com a sua própria história como executiva. Você disse que as pesquisas mostram que a maior parte das decisões na compra de um apartamento vem de mulheres, né? Poxa, se mulher tem essa importância, esse poder decisório para uma coisa tão importante como uma casa própria, Sim. Por que isso não se reflete em toda a sociedade, inclusive no ambiente corporativo profissional? Não é? A gente ainda enfrenta no Brasil muitos desafios nesse sentido. Sim. De equidade. Sim. Né? Tomara que a pauta não vá retroagir, né, diante dos... Exato. Então eu queria que você também recuperasse aqui um pouco da sua jornada pessoal, né, dos desafios que você teve enquanto mulher executiva, mãe de 2 filhos, né, o quanto que você enfrentou obstáculos por isso e além disso, né, enfrentou esses obstáculos e os venceu. Conta um pouco pra gente dessa trajetória. É curioso, Igor, porque hoje a gente tem muito mais consciência, né? Tá muito mais racionalizado. A gente vivia dificuldade sem saber que estava vivendo a dificuldade. Você simplesmente ia lá e vivia, né? Exato. E achava que era assim mesmo, né? É isso mesmo, vai e vença, sabe? Tipo, né? Então, hoje eu falo assim que tem várias coisas que me fazem refletir sobre esse lugar da liderança feminina, da minha trajetória, até do aspecto de meritocracia, né? Porque eu falo assim, cara, quando eu sentei na minha primeira cadeira de diretora, aos 30 anos, diretora de banco, e aí eu sempre fui workaholic, assim, eu achava isso bonito. E, pô, eu falava, eu mereço, tá todo mundo trabalhando 8 horas, eu tô trabalhando 12, entendeu? Tá todo mundo e tal, Então eu achava que tinha um lugar de merecimento, mas hoje quando a gente olha, né, o lugar do privilégio, né, da mulher branca, que teve acesso às escolas com os boletos de casa pagos, entendeu? E eu vou viajar, eu preciso estar disponível para viajar, tem uma estrutura em casa que segura para eu poder... Eu acho que hoje eu tenho esse processo de amadurecimento, eu faço 50 anos esse ano. Ele me trouxe muito clareza sobre esse lugar de meritocracia, o que ajuda a minha liderança feminina a gerar mais oportunidades, porque as pessoas elas não partem do mesmo lugar, né? Então, tem uma parcela de merecimento? Tem. Mas, no sentido da meritocracia, os pontos de partida, eles são muito diferentes. São desiguais. E ele é desigual para a mulher e segue sendo, né? Desigual para a mulher. Então, hoje o que eu tento, trabalhei em muitos ambientes, assim, predominantemente masculinos, né? O setor bancário, muito mais masculino, engenharia, segue sendo. E foi legal, eu vi quando eu entrei na MRV, que anunciaram que eu viria para essa cadeira. Antes de chegar, eu recebi muita mensagem no LinkedIn, sabe? E falaram, eu fiquei muito feliz de mulheres da companhia. E até hoje, assim, é uma responsabilidade mesmo, porque as pessoas, elas querem falar, poxa, se ela chegou, eu chego. Quer dizer, existe lugar para mulher, porque normalmente na base você tem muita mulher e vai subindo, tem menos, né? Vai ficando mais restrito o lugar da liderança feminina. E eu falo assim, eu acho que eu vivi coisas, por exemplo, meu primeiro filho, eu voltei a trabalhar com 2 meses. Depois da licença? Não, 2 meses não cumpri a licença. Entendi. Entendeu? Ele estava com 2 meses e voltou para o trabalho. Porque ele nasceu em 2008, veio a crise financeira, eu trabalhava em banco, e aquele desespero e tal, o que vai acontecer, o mundo vai acabar, e enxuga custo, não sei o que. Eu falei, gente, não tem a menor condição de eu ficar aqui, voltei, e aquela coisa louca de corre, vai amamentar, volta para cá, e aí o leite seca, porque você tá preocupada estressada e tal, e a gente normaliza isso, né, como se fosse, esse é o caminho.
Então, hoje, ao ter mais consciência, o que eu sou extremamente disciplinada em exercer a liderança, olhando para o feminino e abraçando as questões que são importantes para as pessoas terem o direito de viver os momentos da vida delas com paz, né? Com uma plenitude, sabe? Uhum. Então, assim, a empresa tem as políticas, né? Então, assim, você pode... A gente trabalha 100% presencial hoje, né? Mas você acabou de ter filho, você pode ficar até 1 ano trabalhando de casa. Então, a empresa tem a política, mas não significa que a política por si só é suficiente se elas não tiverem segurança psicológica, sabe? Então, acho que a gente precisa estar atento, né, com esse lugar da segurança psicológica. Então, assim, eu acho que esse é um tema que, de fato, desafia a mulher, né? Não só o tema da liderança feminina, mas da inclusão de preto, né? Da inclusão por gênero e tal. São todas questões que a gente precisa estar... Orientação sexual. Da orientação, exatamente. Que a gente precisa estar atenta para a gente conseguir fazer um movimento de transformação que inclua mais gente, né? Mas o meu lugar mais fácil de mais responsabilidade é, de fato, da liderança feminina, né? Por ter vivido toda essa trajetória. E nessa sua trajetória, você tinha outras mulheres que ocupavam posições de liderança que te inspiraram, que te fizeram pensar sobre qual que é esse papel e essa vocação da liderança feminina? Ou era um meio predominantemente de homem que você teve ali que desbravar e sabe entender? Que eu fui estudar sobre isso, e aí eu achei um negócio super interessante, que foi até objeto de terapia, que é assim, o fato de você ser mulher não significa que você está fazendo uma liderança feminina, né? Eu acho que essa é a percepção poderosa, né? Então, assim, e nessa rodada de aprendizado, essa terapeuta, que eu fui estudar liderança feminina com ela mesmo, e ela falou assim: Alex, a gente tem que entender, o corpo fala, não tem nada mais poderoso do que a gente olhar para a natureza, né, para o instinto, e falar assim, é daqui que é o mais natural do masculino e do feminino. Então, assim, qual que é o lugar do feminino? Vamos olhar para o instinto, vamos olhar para o sexo. O que é o lugar do feminino? O lugar do feminino é o de abrir, umedecer, aconchegar, receber. Não é isso o lugar do feminino? Não é o lugar de você acusar, de você ir pela força. Então, vamos fazer uma leitura de tudo que é muito natural no feminino e de que forma que a gente transborda isso para as nossas relações, sabe? Da escuta, do aconchego, do receber, do empático. Então, isso, olha que interessante. Sabe, assim, acho que tem uma sabedoria nisso aí mesmo, que a gente tem que aprender a escutar, né? Tem que aprender a enxergar. E de fato, é transformador, né, gente? Assim, eu tenho pessoas na minha equipe hoje, equipe grande, o time hoje é um time grande, e pessoas com filhos pequenos, e aí eu me arrependo muito do tanto que eu corri, sabe? Assim, e é comum, às vezes eu vejo uns videozinhos bonitinhos, assim, da maternidade e tal, de não perder momento, eu encaminho para minha equipe, porque eu acho que isso, poxa, se ela tá encaminhando esse vídeo para mim, significa que tá tudo bem se eu chegar um pouco mais tarde, ou se eu, né? Mensagens afetivas e sutis ali. Né? Sabe? Porque... Você queria que tivesse sido mais calmo para você quando seus filhos nasceram? Eu queria que eu tivesse tido mais percepção do que eu estava perdendo, sabe? Não olhando só para a carreira, sabe? Do tipo, nossa, se eu demorar aqui, eu vou dançar ali. Porque existia esse ambiente de insegurança, sim, né? Tipo, eu não posso demorar, sabe? Assim, a gente não tinha paz para viver as coisas assim. E aí, de repente, os meninos cresceram, né? E eu vejo, sim, poxa, eu vim morar aqui em São Paulo, eu vim para São Paulo com meus filhos, sei lá, acho que o Felipe tinha 8 e o Túlio tinha 3. Eu vinha na segunda-feira, voltava na quinta. E achava super normal ficar tomando café com eles pelo WhatsApp, sabe? Tipo, vídeo, né? E falar, tá tudo bem, a tecnologia aproxima, gente.
É a mesma coisa. Então assim, eu acho que eu fico super feliz em estar check com a minha carreira, né? Falar, poxa, eu conquistei os espaços que eu gostaria de conquistar. Eu me sinto super confortável em entender que a gente está, o lifelong learning, né? A importância do lifelong, ninguém sabe tudo, o tempo você não é obrigado a saber, sabe? Você só vai se manter relevante se você entender que você desconstrói o que você aprendeu, aprende coisa nova e isso vem desse processo de amadurecimento e tal. Mas a gente precisa encontrar um lugar onde esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional ele seja mais humano, né? Eu não tive isso, assim, sabe? Na fase primeira da infância dos meus filhos, nessa loucura que eu vivi. Mas agora você eu não tive como isso, mas eu líder, acho que agora eu tenho chance de fazer histórias melhores para o meu time de liderado, né? Muito bom. Bom, então eu queria agradecer muitíssimo a Alexia Duffles, que é diretora de marketing da MRV. Foi muito relevante, muito importante. Obrigada por ter compartilhado sua trajetória, suas histórias aqui com a gente. Rita, achei uma delícia estar aqui batendo esse papo. Obrigada, Igor. Obrigado, Alexia. Muito Super bom. inspirador. Que bom, eu fico feliz. Muito bom. E obrigada a você que participou aqui com a gente, assistindo essa conversa. A gente já te convida para o próximo episódio. Obrigada, até a próxima.